bem-vindos. Este é o podcast Virou a Lua com a Baby Star. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida, que é a doutora Karina Pontes. Seja muito bem-vinda, Karina, ao nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem muita repercussão na mídia atualmente. E aí, Karina, gravidez após os 35 anos tem risco de aborto? Bom, na verdade, após os 35 anos, o que acontece? A gente já nasce com todos os óvulos que a gente tem no nosso ovário, né? A nossa reserva vem lá do útero da nossa mãe. Então, acontece um envelhecimento dos óvulos. E na hora de fazer as divisões celulares, existe um grande risco dessas divisões darem erradas por causa do envelhecimento, da oxidação. Então, quanto mais idade, não vamos falar de velho, né? Que eu não vou falar velho, porque eu não tô velha. Não. Então, quanto mais idade a paciente a mulher resolve engravidar, existe um risco maior, sim, de alterações genéticas cromossômicas. E isso ganhou muita repercussão depois que a Sabrina Sato, ela resolveu dizer, né, ela colocou na mídia que ela perdeu o bebê dela. Hoje ela tá com 44 anos, né? Ela já tem mais de 40 anos. Então, 43 anos. ela ganhou, isso ganhou muita repercussão na mídia. Então, eu acho importante a gente falar em relação a esse assunto. E como que é? Como que a gente define um aborto espontâneo? Tem um aborto precoce, um aborto tardio, tem uma faixa de semanas que a gente divide isso? Sim, o aborto precoce é aquele que acontece antes da 12ª semana, 12 semanas. E aborto tardio após a 12ª semana. Então, não sei qual foi a causa, né, do aborto, da perda da Sabrina Sato, mas geralmente abortos após a 12ª semana tendem a ser por, por alterações Morfológicas. morfológicas, cromossômicas, principalmente com a mulher após os 35 anos, mais ainda após os 38 anos. Então, é um tema legal. E mais, né? Não existe nada que a gente possa estar fazendo para evitar esse envelhecimento. Existe uma opção hoje em dia que é muito, muito legal, que a partir do momento que você não tem um companheiro, ou que não pretende ter filhos naquele momento, você pode congelar os seus óvulos. Isso é uma opção muito viável atualmente. E me fala uma coisa, a idade materna avançada, ela é um fator de risco, tanto para, no meu caso, que eu sou ecocardiografista pediátrica, né, e faço eco fetal, é uma indicação para a gente fazer os ecos desses bebês para ver se tem malformações cardíacas, né? A idade materna avançada também é um fator de risco na obstetrícia? É um fator de risco para quase tudo. Para aumento de hipertensão, de diabetes, de perda, de cromossomopatia, de pré-eclâmpsia. Então, quanto mais a gente posterga a maternidade, maior o risco. Então, sim, as gestantes que resolvem engravidar, principalmente após os 38 anos, são consideradas gestações de um risco. A gente evita falar essa palavra alto risco, né? A gente fala que é um cuidado especial, necessitam de um cuidado maior, sim. E não pode de jeito nenhum essas mulheres, de jeito nenhum, deixarem de fazer uma boa avaliação morfológica, tanto do primeiro trimestre quanto no segundo trimestre, e o eco fetal, que é a tua área. Tá. Não existe essa opção. E outra coisa, assim, que eu queria perguntar para você: todos os abortos precisam fazer curetagem? Não, não. Então, quanto mais natural é o aborto, melhor é para a paciente e para um futuro reprodutivo. Por quê? A gente costuma esperar, a gente pode esperar até 30 dias para essa mulher
ter um aborto que a gente considera espontâneo. Existe um inconveniente dela poder sangrar a qualquer momento, tudo, mas o procedimento, evita-se o procedimento de dilatação do colo, de maior tempo de internação, de ter que dilatar esse colo artificialmente, aumentando o risco, por exemplo, de incompetência cervical. Ou mesmo a curetagem uterina, mesmo através da MIO, não é um procedimento isento de risco, apesar de ser muito tranquilo. Existe o risco de perfuração uterina, de maior sangramento. Então, o processo natural é muito melhor. Apesar que tem algumas mulheres que não aguentam esperar esse processo de 30 dias. Elas começam a se sentir um pouco mal em ter um bebê que não desenvolve dentro delas. Sim, a Mas parte psicológica a parte, também, nossa, a né? parte psicológica é muito difícil, porque a mulher, ela se considera mãe a partir do momento Descobre. que tem um teste positivo, Uhum. né? Então, e eu posso falar que eu passei por isso 2 vezes. Ah, é um, é um sentimento bem difícil de lidar. Não é fácil. Apesar de você saber, assim, na parte da medicina, né, que a maioria desses abortos são por malformações, né, e é uma história natural, né, é uma evolução natural. Uhum. Então, mesmo assim, tem esse impacto Tem. psicológico, né? Tem impacto psicológico, não tem jeito, né? É bem difícil. O primeiro ainda foi mais difícil, que eu fiquei esperando realmente esse processo da eliminação espontânea, ela não ocorreu. Eu fiquei sangrando durante muito tempo. E pior, né? A gente não pensa que pode acontecer alguma coisa. Quando a gente engravida, a gente pensa que já deu certo. Sim, A gente pensa que já com deu certo. certeza. Então, o que que acontece? Eu tinha uma viagem marcada para fora do país e eu ia aproveitar e fazer um enxoval. Imagina, com uma criança que ia estar com 11, 10 semanas, eu não tinha nem passado Uma pelo risco. expectativa que você Então, assim, faz, ou né? seja, a viagem aconteceu, eu fiz um desvio para passar pelos Estados Unidos para poder fazer esse enxoval, que não aconteceu. Então, o que aconteceu? Eu estava lá, eu chorava. O meu marido quase me deportou. Sim, sim, porque você já tinha feito esse planejamento todo da sua cabeça a partir do momento que você viu o teste positivo. Isso. Eu acho que todas as mulheres fazem isso quando pegam o teste na mão, né? Você já imagina como que vai ser a carinha do seu bebê, né? Daí você vê depois que é tudo diferente do que você imaginou. Sim. Mas a partir do momento que você pega aquele teste, repete 1 milhão de vezes, fala assim, tô grávida, você já tem todo o planejamento da vida do bebê e da sua gravidez na cabeça, né? Apesar de ter uma minoria de homens que ficam grávidos junto com a mulher, né, que até tem sintomatologia de enjoo, de aumento de peso, a grande maioria dos homens se sente pai a partir do momento que vê Sim. a criança, né? O homem é muito mais ele é palpável, Ele é né? Ele é palpável. direto, ele é muito. Aham. E a gente Não não, é a tão gente não é tão emocionante. emocional. A gente já tem aquela A parte parte emocional, de ter um ser crescendo, de você sentir a movimentação. Uhum. Então, para o homem, nem todos, óbvio, a gente não pode falar para todos, né? Mas para geralmente é um processo mais fácil. E você tentou engravidar com que idade? Então, a gente sempre acaba tentando engravidar um pouquinho mais tarde. Mas assim, o primeiro filho foi com 30, que tá dentro, é ok. Mas isso assim, eu tive um monte de problema. E o segundo foi com 35, mas 35 porque eu não engravidei, eu não engravidei nesse período entre os 30 e os 35 anos, Aham. né? Apesar de eu estar livre lá, eu não engravidei. Eu acho assim, ó, que hoje em dia as mulheres cada vez estão trabalhando mais fora de casa. A nossa formação médicas, né, a gente acaba por volta aí dos 33, 23, 24 anos, 25 anos, até fazer especialização, residência e um monte de coisa para você ficar, né, Bem bem estável. estável, demora muito.
né? Nem sempre a gente consegue arranjar um marido É nesse verdade. meio, porque tem que trabalhar muito, tem que dar muito plantão. E daí acaba demorando, né? Pra gente ter filhos. Eu também. Eu tive com 31 e a Sofia foi com 36 anos. Então, e hoje em dia, cada vez mais mulheres, né, tá deixando de ter filho mais nova. Primeiro que, assim, a tendência é a queda da natalidade, que a gente viu, né, pelo IBGE, e a tendência é cada vez a mulher ter filho mais tarde. É natural a gente pensar na nossa carreira, é humano, Sim, né? sim. A gente, então, ainda bem que a medicina está desenvolvida e que a gente pode pensar em congelar óvulos. O problema é que a gente tem que pensar. Sim. A gente não. E que não era uma coisa tão frequente no passado, porque às vezes a mulher se dedica tanto à vida profissional e quando para, fala assim: nossa, passou. Essa parte da minha vida passou. A gente tem várias colegas, A né? Gisele Bündchen com 44 anos sendo mãe, a Cláudia Raia também. Então, aí a gente levanta uma outra questão. São gestações que deram certo, né? Sim. Então, a gente fica pensando que, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar que não é... As pacientes chegam apavoradas depois dos 40, elas não dormem antes do morfológico. Não dormem, literalmente. Então, a grande maioria das gestações vai muito bem, obrigado, né? O que a gente fala, quando a gente fala em relação, a gente fala em relação ao aumento do risco e não em relação que vai ter algo de errado, que a grande probabilidade é ter algo de errado. Não. A maior chance é de dar tudo certo. Mas se eu for comparar com as outras mulheres, eu tenho uma chance maior. Por isso que requer um cuidado maior. Então, calma, né? Quem engravida depois dos 35, 40 anos, não apavora, não apavora, porque na medicina a gente tem muito isso, né? A gente trabalha com risco, então a Sim. gente apavora as pacientes já vêm assim, meu Deus do céu, meu bebê vai ter problema, meu bebê vai ter... E, e na grande maioria, graças a Deus, não é nada disso. Dá tudo certo. E o risco também? A gente está falando de uma idade materna avançada, que eu não considero avançada, né? Nem eu. É. Mas. E as gestantes novinhas? As muito novas, abaixo de Muito 14... novas. Sim, elas Abaixo de 14 anos também também, tem sim, também tem um risco um aumentado, risco inclusive o aumentado. maior risco de cardiopatia. Apesar delas já menstruarem, o ciclo, o eixo hormonal delas não está completamente desenvolvido. Nem o cérebro, que a gente termina o desenvolvimento do cérebro com 18 anos. Então, apesar de já menstruarem, muitas vezes as pessoas falam, mas já parece mulher. Não estão preparadas, né? Uhum. Não é um corpo preparado ainda para gestar. Então, essas meninas também têm maior risco de restrição, de parto prematuro, de aborto, inclusive de malformação. Sim, é um tema que está na mídia atualmente, mas que trouxe aí bastante discussão para gente passar para vocês em relação a essas pontuações, né? Mais alguma coisa, Karina? Eu acho que é ter tranquilidade, eu acho que as mulheres têm que ter tranquilidade, tem sim que fazer a vida delas, mas o que eu oriento, se planeje. Mesmo, eu não tenho marido, eu não tenho um companheiro, no dia de amanhã você não sabe. Você pode congelar seus óvulos e Paga paga para paga ficar lá, para ficar lá. para congelar os seus óvulos. E se um dia você encontrar alguém, daqui 10 anos, ou se na tua vida couber um filho, você vai lá, descongela. Uhum. Agora, se não couber na tua vida um filho, se você não encontrar alguém, ou de repente, mesmo que você queira ter um filho sem ninguém, fazer uma produção independente, Sim, na hora que couber na tua vida, é uma opção. Então, sim. hoje eu acho que a gente não tem que se estressar, a gente tem muita opção. Inclusive, sim, tentar uma gestação natural depois dos 40, eu acho que não tem problema nenhum. E ter tranquilidade. Porque a grande maioria vai muito bem, obrigado, dá tudo certo
E apesar da gente sempre desesperar, né? Essas notícias acabam desesperando as Sim. pessoas, né? Então, é ter tranquilidade, fazer o pré-natal, procurar um médico de confiança, não deixar de fazer os exames. Algumas pacientes, inclusive, por serem muito atarefadas, acabam não indo às consultas de pré-natal. Eu tenho algumas, viu, que fazem isso. Inclusive, fica a bronca aí para quem estiver ouvindo, né? Tem uma paciente que, inclusive, é médica, tá? Médica. E assim, eu que tenho que lembrar que ela peço para a secretária ligar para ela para avisar que ela não veio no mês, no pré-natal. Então, assim, a partir do momento que a gente decide ter um filho, a gente tem que ter o cuidado, tem que ter a responsabilidade, né? E vai ter que ter o tempo de dedicar Sim. àquele propósito, porque senão pode realmente complicar. E eu sempre, aí eu puxo a orelha, né? Aí a paciente fica brava comigo. Ah, mas faz parte, né, do gestar esse cuidado no pré-natal, né? Então, tudo isso é válido. Sim, e tem outra coisa, né? E depois que a paciente descobre que tá tudo bem, ela tranquiliza, quando ela faz o morfológico, ela fica Você não ficou estressada com seu primeiro morfológico? super, Eu não super. dormi à noite. Então, super Até ver que o estressada. neném estava bem, ainda mais eu, que faço um monte de coração com problemas cardíacos. Nossa, eu estava muito estressada no primeiro morfológico para ver se o meu filho estava bem ou não. E mais, eu fiz além. Depois que eu tive os dois abortos, né? Quando eu engravidei do João, o que eu fiz? Eu sempre oriento as pacientes a não fazerem ultrassom antes de 7, 8 semanas, porque a gente não vai ver absolutamente nada. O que eu fiz? Você fez antes, com Lógico, certeza, com para ver se estava certeza. tudo E bem. tava, lógico que não deu pra ver nada, né? Não deu pra ver coração, não deu pra ver batimento, não deu pra ver A nada. gente tem uma facilidade, gente, de fazer exame, né? Dito isto, é muito fácil para gente estar com um barrigão na frente do ultrassom e fazer o nosso próprio exame. Teve uma hora que eu fiz tanto o coração do meu filho e tanto, assim, sequencialmente na semana e vendo a cabeça, a mão e tudo, que eu comecei a enxergar duas crianças. Daí eu falei assim, eu acho que parou. Chega, não vou ver mais, aqui só tem um, eu tô vendo coisa demais, tô ficando louca. Porque é uma ansiedade, né, pra gente quando tá gestando, ver que tá tudo bem, que tá mexendo. Eu tenho Certo. uma gestante que trabalha comigo no hospital, que ela me vê, ela fala assim: dá uma olhadinha, e vai lá eu olhar o neném. Aham. Só pra ver que tá mexendo, que tá batendo, que tá tudo bem. No consultório a gente faz isso, né? A gente acaba, como a gente tá o nosso ultrassom ali do lado, eu sempre, na hora da consulta, eu dou uma olhadinha, eu Isso, mostro mas a isso daí dá uma carinha. tranquilidade Elas enorme pra ficam mãe, super felizes, não né? é? Dá. Tem umas que falam assim, doutora, se eu pudesse, eu comprava a máquina de ultrassom e levava, né? Mas é isso, eu acho que o recado que a gente tem que deixar hoje é notícias como essa, da perda, né, de gestações, de mulheres que têm mais velhas, assustam, mas a Mas gente. isso daí acontece com as mulheres em qualquer faixa etária, Isso, em qualquer né? faixa etária. E o sentimento é o É o mesmo, mesmo. né? Uhum. Na verdade, eu acho que a sensação da mulher que é um pouco mais velha fala: talvez essa fosse a minha última chance. Isso. Talvez essa fosse a minha última chance, né? E não é. A gente tem hoje em dia um aparato aí enorme para ajudar todo mundo. É isso. Muito bom conversar. Mesmo que seja caminhar só entre nós duas, né? Sócia. Bom, a gente vai ficar por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, babystar.usg, no Spotify e no YouTube, virou a lua, Babystar. Deixem seus recados, seus comentários E suas e dúvidas. suas dúvidas. Até mais!